Olá pessoal, essa é mais uma aula da disciplina de Introdução à Programação de Computadores. Sejam todos bem-vindos e hoje nós vamos continuar a falar sobre as estruturas condicionais. Só que hoje é um tipo de estrutura diferente, é a estrutura encadeada. É o tipo de condicional encadeada que nós vamos testar não somente uma condição, mas várias. Nas aulas anteriores, nos exemplos, vocês devem ter reparado que nós testamos apenas uma condição. Só que no mundo real, as coisas são mais complexas. Para que algo aconteça, a gente depende de várias situações, várias condições. E é isso que a gente vai aprender a fazer hoje, que é a condicional encadeada. Para criar a condicional encadeada, nós vamos precisar dos operadores lógicos, que são os operadores que conectam, né, as expressões relacionais. Aqui é o operador e, ou e o operador não. Existem dois tipos de condicional encadeada, o se, então, se e o se, não, se. O se, então, se é quando eu tenho várias condições que devem ocorrer ao mesmo tempo para que algo aconteça. E o se, não, se é quando eu tenho diversas condições para a mesma situação para executar um comando. Vocês vão entender qual que é a diferença deles na prática. Então, quando a gente tem, né, a necessidade de executar um comando ou um bloco de comandos condicionado a várias condições, a gente vai usar a condicional encadeada. Nas aulas anteriores, a gente viu a condicional simples, que contempla somente se a condição é verdadeira, faça alguma coisa, né? E a condicional composta, que contempla se a condição é verdadeira, faça alguma coisa, se não, faça outra coisa. Agora a gente vai ver a condicional encadeada. Para trabalhar com a condicional encadeada, quer dizer que a gente vai ter mais de uma condição. E para conectar, para juntar mais de uma condição, eu vou usar os operadores lógicos, que nós também já vimos nas aulas anteriores. Em algoritmo existem três, o não, o e e o ou. Na linguagem C++, o símbolo de negação é o símbolo de exclamação. O símbolo de condição, né, de conjunção, né, o operador de conjunção, que é o e, são os dois es comerciais aqui, e. E para o ou é barra, a barra vertical, para indicar que é uma disjunção. Aí vocês retomam lá o conteúdo da tabela verdade, que a gente já viu também nas aulas anteriores. Supondo, pessoal, que a gente tem um comando que vai ser executado somente se 4 condições forem verdadeiras. Então, elas têm que ser verdadeiras ao mesmo tempo. Então, se elas forem verdadeiras, todas elas ao mesmo tempo, então eu vou executar esse comando. A gente pode encadear essas condicionais usando a estrutura se, então, se. Vamos supor que é esse comando aqui que eu quero executar. Então, se essa condição for verdadeira, então eu faço alguma coisa. Aí eu testo, continuo testando. Então, se essa condição 2 for verdadeira, então, se essa condição 3 também for verdadeira, então, por último, se essa condição 4 for verdadeira, então eu executo esse comando. Reparem, pessoal, a indentação, o encadeamento. Esse comando está dentro desse se. Esse se está dentro desse se. Esse, por sua vez, está dentro desse e esse está dentro desse. Olha a importância da indentação para a gente visualizar o fluxo ali do código. Como que seria um exemplo prático aqui do dia, né? Então, por exemplo, se dia da semana for igual a domingo, se folga é verdadeira, ou seja, eu estou de folga, se chuva é igual a falso, ou seja, não está chovendo, e se sol é igual a verdadeiro, né, true, então eu saio para passear. Só vou sair para passear se for domingo, se eu tiver de folga, se não tiver chovendo e se tiver um dia ensolarado. Entenderam? Só que existe uma forma mais fácil de escrever isso, né? Que é usando os operadores lógicos. Então eu vou juntar todas essas condições em
uma linha só usando o operador lógico. Nesse caso aqui, vou retornar um slide, todas essas condições têm que ser verdadeiras. Condição 1, e. Condição 2, e. Condição 3, e. Condição 4 forem verdadeiras, aí eu executo esse comando. Então, olha só, o e apareceu juntando as duas condições, pares de condições. Então, como que ficaria isso de uma forma simplificada em algoritmo? Olha só, se condição 1 e também a condição 2 for verdadeira e a condição 3 também verdadeira e a condição 4 também for verdadeira. Isso aqui, pessoal, nada mais é do que aqueles exercícios de expressão lógica e relacional que nós fizemos no módulo anterior. Como eu tenho 4 condições, cada uma eu tenho que colocar entre parênteses. Todas elas eu tenho que colocar entre parênteses. Só que essas 4 condições formam uma condicional maior. Então, eu também tenho que abrir aqui o meu parênteses depois do se e fechar antes do então. Então, usando o exemplo, né? Se domingo é igual a verdadeiro e folga igual a verdadeiro e chuva igual a falso e ensolarado igual a verdadeiro, então eu saio de casa. Então, ficou bem mais simples essa forma do que essa forma anterior. Posso escrever desse jeito? Sem problemas, mas a ideia é simplificar o código para escrever menos e ter o mesmo resultado, né? E como que seria o equivalente a essa estrutura na linguagem C++? Também as condições eu vou colocar entre parênteses. Okay? A condição principal, que é do if, eu vou abrir parêntese aqui e fechar lá no final dessa linha. E como são 4 condições, eu vou colocar todas elas entre parênteses. E como eu estou usando o operador e, que significa todas elas verdadeiras ao mesmo tempo, eu vou usar o operador e, que é o operador de conjunção da linguagem C++. Então, se todas elas forem verdadeiras, eu executo esse comando ponto e vírgula, né? Não posso esquecer do ponto e vírgula aqui. No final do if não tem. Vamos ao exemplo. Vamos incrementar o exemplo que a gente vem construindo ao longo das aulas, que é aquele exemplo que recebe as notas de um aluno, calcula a média e mostra a situação dele, né? Então, incrementando o algoritmo da aula anterior, para verificar se o aluno está aprovado ou não, a gente pode acrescentar, além das notas, o limite de faltas que ele poderia ter naquela disciplina, né? Vamos supor que é uma disciplina de 80 aulas, ele pode ter 25% de falta, então ele tem que ter, no máximo, 20 faltas, né? Então, essa é a lógica. Então, a gente vai ler, além das notas, vamos receber também o limite de faltas que ele pode ter na disciplina. Qual que é o máximo de faltas que ele pode ter para não ser reprovado por falta. Em seguida, eu vou verificar a nota e a falta. Então, para ele ser aprovado, ele tem que ter a média mínima e não pode ultrapassar o limite de faltas. Então, são 2 condições para ele ser aprovado. Anteriormente, a gente estava verificando somente se ele tinha nota. Mas a gente sabe que, para ser aprovado, você tem que ter frequência e uma nota mínima, que é a média para aprovação. Então, somente ele só vai ser aprovado se essas condições forem satisfeitas ao mesmo tempo. Como que seria isso em algoritmo? Declarei aqui as 4 notas, tá? As 4 notas e a média. Eu vou ler as 4 notas e calcular a média do tipo numérico. Declarei limite de faltas e total de faltas embaixo, mas poderia ter declarado na mesma linha. Essa indentação aqui, ó, ela ficou errada. Esse limite underline faltas era para estar no mesmo alinhamento aqui de N1B. Na hora de publicar essa aula, eu vou corrigir o PDF dela. Como são todas do mesmo tipo, eu podia declarar na mesma linha, porque é do tipo numérico. Então, limite de faltas, eu vou receber quantas faltas que poderia ter nessa disciplina. E total de faltas vai ser quantas faltas que o aluno teve. Então, vamos lá. Vou pedir para digitar as 4 notas bimestrais, vou ler as 4 notas. Vou pedir para digitar
qual que é o limite de faltas dessa disciplina. Ou seja, se é uma disciplina de 80 aulas, 25% de falta no máximo, né? Ele tem que ter, no mínimo, no máximo 20 faltas. 20 faltas, no máximo. Então, eu vou digitar, usando esse exemplo aqui, eu vou digitar 20, né? Limite de faltas, 20. Agora, eu vou digitar a quantidade de faltas que o aluno teve. Vamos supor que ele teve 21 faltas. 21 faltas. Vou ler total de faltas. Vou calcular a média dele e vamos supor que a média dele foi 8,5. Né? Foi uma média muito boa. E vou mostrar essa média aqui para o usuário. Agora eu vou verificar se esse aluno foi aprovado ou não. Se média maior ou igual a 6, 8,5 é maior ou igual a 6, verdadeiro, bacana. E, ao mesmo tempo, ó, o I tem que ser um e outro tem que ser verdadeiro. E o total de faltas que ele teve, que é 21, lembra lá do exemplo, 21, é menor ou igual ao máximo de faltas que ele poderia ter, que é 20? 21 é menor ou igual a 20? Falso. Então, lá na tabela verdade, quando eu tenho um valor verdadeiro e um valor falso, verdadeiro e falso, qual que é o resultado? Falso. Então, tudo isso aqui, essas duas condições, juntas com o operador e, vai dar falso. Por mais que ele tenha a média, ele não tem, ele ultrapassou o limite de faltas dessa disciplina. Então, verdadeiro para a nota, para a média, e falso para a falta, verdadeiro e falso na tabela verdade, com o operador e é falso. Então, isso aqui não vai ser verdadeiro. Então, ele não vai escrever o aluno foi aprovado. Ele vai lá para o senão, porque o senão é quando a condição do se não foi satisfeita. Ele vai escrever o aluno foi reprovado. Caso contrário, se ele teve 19 faltas e o limite de faltas era 20, ele vai ser verdadeiro para o cálculo da média e verdadeiro também para o limite de faltas, ou seja, ele não estourou as faltas. Então, ele vai escrever o aluno foi aprovado. Então, eu explico em algoritmo, que é mais fácil de entender, porque é escrito em português, mas também vamos mostrar como que seria esse código na linguagem C++. Aqui tem algumas diferenças. Eu declarei as 4 notas e a média do tipo float, numa linha separada do limite de faltas e do total de faltas. No algoritmo, eu poderia ter declarado tudo em uma linha só, porque é tudo número. Eu não tenho essa divisão de inteiro e float no algoritmo, mas aqui na linguagem C++ eu tenho essa divisão. Eu tenho o tipo float, que é o tipo decimal, né? Normalmente as notas vai de 0 a 10. Então, a nota dele pode ser 7, 8, 8.3, 8.5, 9.7, ou seja, decimal. Mas o limite de faltas que ele pode ter na disciplina não é decimal, é inteiro. Por mais que dê um número quebrado, eu faço um arredondamento para poder saber se as faltas que ele teve é maior ou igual. Então, limite de faltas e total de faltas é inteiro. Não existe meia falta, né? Existe a presença ou a falta, por isso que é inteiro. Então, pedi para ler as 4 notas, recebi, pedi para ler o limite de faltas, recebi, e as faltas que o aluno teve, também recebi. Esse médio aqui, ele ficou um pouquinho para frente, pessoal. Também essa indentação, ela é mais para trás aqui, tá bom? Ela é no alinhamento desse CIN e desse Cout aqui, tá bom? Então, corrijam aí, eu vou corrigir na apresentação. Calculei a média, somando as 4 notas e dividindo por 4. Mostrei a média do aluno e pulei uma linha. Agora eu vou falar se ele está aprovado ou não. Vou verificar se a média é maior ou igual a 6 e também se o total de faltas é menor ou igual ao limite de faltas. Se for verdadeiro para as duas condições, né, verdadeiro e verdadeiro, né, olha o I aqui, ó, verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro na tabela verdade é verdadeiro. Então, eu vou mostrar o aluno foi aprovado. E pulo uma linha, senão o aluno foi reprovado. Okay? Então, se a média dele, que é 8,5, maior que igual a 6, verdadeiro, e o total de faltas dele, que foi 19, menor ou igual a 20, que é o limite, também verdadeiro. Ele vai mostrar o aluno foi aprovado, e daqui, pessoal,
Da linha 15, ele pula lá para a linha 18 e encerra o meu programa. Ele não executa nem a linha 16, nem a 17, ou seja, teve um desvio de fluxo. Só que tem outro caso também em que as condições elas são excludentes. Ou seja, eu tenho uma condição que, se ela for verdadeira, eu vou executar o comando A. Se outra condição for verdadeira, eu executo o comando B. Se outra condição for verdadeira, o comando C. Ou seja, são condições excludentes, né? Onde apenas uma condição pode ser satisfeita. Então, vamos supor que eu tenho esse trecho de algoritmo aqui, que eu estou testando o valor da variável x, né? Se x for igual a 1, eu executo o comando A. Se x for igual a 2, então eu executo o comando B. Se x for igual a 3, então eu executo o comando C. Se x for igual a 4, então eu executo o comando D. Então, de todos esses códigos aqui, ele só vai executar ou o comando A, ou o B, ou o C, ou o D. Mas ele vai testar todos, né? Para resolver esse problema, a gente vai usar essa estrutura aqui, ó, o se não, se. A gente vai encadear para que ele não precise testar todos. Se eu estou testando o valor da variável x, e eu já expliquei para vocês nas aulas anteriores que uma variável só guarda um valor por vez, eu posso alterar quantas vezes eu quiser, mas ela guarda somente um valor por vez. Se eu estou testando o valor de x e o x é igual a 1, beleza, eu vou executar o comando A. Eu não preciso testar nem se x é igual a 2, nem igual a 3, nem igual a 4. Então, eu vou estar consumindo processamento desnecessário do meu computador. Eu já poderia pular direto aqui do comando A para o próximo comando aqui abaixo desse se, que seria qualquer outra coisa. Então, encadeando essas condicionais, eu resolvo esse problema. Então, todas as condições no exemplo anterior vai ser verificado, independente se foi a primeira que deu verdadeiro ou se foi a última. Então, a gente vai encadear a elas para quando encontrar a primeira condição verdadeira, ele executa o comando e de lá ele não executa os próximos. Como que ficaria isso? Em algoritmos, ficaria da seguinte forma, ó. Se x igual a 1, então eu executo o comando A. Se não, ou seja, se x não é igual a 1, é diferente de 1. Se não, se x igual a 2, então eu executo o comando B. Olha só, vou voltar. Se x igual a 1, eu executo o comando A. Se não, ou seja, a condicional de cima foi falsa. Se não, e se x igual a 2, então eu executo o comando B. Se não, se x não é nem igual a 1, nem igual a 3, e se o x... 2, desculpa. Se o x não é nem igual a 1, nem igual a 3, desculpa, de novo. Se o x não é igual a 1, né, não é igual a 2, e se o x é igual a 3, então eu executo o comando C. Vou voltar aqui para ficar claro. Se o x é igual a 1, então eu executo o comando A. Se não, ou seja, se x não é igual a 1 e se o x é igual a 2, então eu executo o comando B. Vamos seguindo. Se não, ou seja, se x não é nem igual a 1 e nem igual a 2, e se x é igual a 3, então eu executo o comando C. Se não, se x não é igual a 1, nem igual a 2, nem igual a 3, e se x é igual a 4, então eu executo o comando D. Ficou repetitivo, mas a gente precisa falar isso em voz alta para o nosso cérebro entender qual que é a lógica que está por trás disso. Se o x for igual a 1, então eu executo o comando A. E se x realmente for igual a 1, se essa condição for verdadeira, eu executo o comando A. E eu falei para vocês que quando a condição do se é verdadeira, eu não testo o senão. Então ele pula esse senão, pula esse e vai para a linha lá embaixo, okay? Depois desse comando D. Olha quantos testes que ele economizou, okay? Mas se o x for igual a 4, não tem jeito, ele vai testar se o x é igual a 1, a 2, a 3, para descobrir que o x é igual a 4 e mostrar o comando D.
Então, qual que é a lógica, pessoal? Muito importante essa dica que eu vou dar para vocês. Quando a gente tiver essa estrutura se não se encadeada, é mais lógico, né? É melhor, é mais efetivo que você teste primeiro os valores que têm mais probabilidade de acontecer. Então, todas as vezes que o seu código rodar, os testes verdadeiros, né, os valores que têm mais probabilidade de acontecer estando aqui em cima, eles vão ser executados logo no início e os demais não vão ser executados. Então, o que tiver maior probabilidade, coloca primeiro. O que tiver menor probabilidade, coloca por último. Então, você vai criar uma escala. A gente vai ver isso no exemplo. No caso aqui da linguagem C++, é só a gente adaptar a estrutura que a gente já conhece, né? Eu estou testando uma variável, se ela é igual, olha o símbolo, ó, igual ao valor 1. Se essa variável é igual ao valor 1, eu executo o comando A. Se não, se a variável for igual ao valor 2, o comando B. Se não, se essa variável for igual ao valor 3, eu executo o comando C. Se não, se essa variável for igual ao valor 4, o comando D. Vamos supor aqui que aqui no comando A eu tenho o comando A, X e Y para executar. Eu tenho 3 comandos para serem executados se a variável for igual ao valor 1. Aí eu vou colocar esses comandos dentro de um bloco de código do C++, que é abre chave, fecha chave. Então, eu vou abrir a chave aqui, logo depois do if, vou ter o comando A, X e Y aqui, 3 comandos, e vou fechar essa chave, esse bloco, antes desse if. Okay? Aqui não tem a chave porque é um comando só. Agora, vamos incrementar mais ainda o exemplo anterior e verificar a situação geral do aluno. Se ele está aprovado, ou seja, passou por nota e frequência. Se ele foi reprovado por falta, se ele foi reprovado só por nota e se ele foi reprovado por falta e nota ao mesmo tempo. Vamos ordenar essas possibilidades aí. Dentro de uma sala de 40 alunos, é mais provável que a maioria, ou seja, mais de 20 alunos, sejam aprovados. Então, primeiro eu vou verificar se ele foi aprovado. Ok? Aprovado. Então, essa vai ser a primeira verificação. Qual que é a segunda probabilidade, segunda maior probabilidade? De uma sala de 40 alunos, é mais provável, se houver reprovação, é mais provável que seja uma reprovação apenas por nota. Então, depois eu vou verificar se ele foi reprovado por nota. Depois, a terceira maior probabilidade é ele ser reprovado por falta. Por falta somente, né? Ele tem nota, mas ele foi reprovado por falta. Ou seja, um aluno muito inteligente foi lá, assistiu 2, 3 aulas, tirou a nota que deveria, mas não frequentou todo o curso. Então, a probabilidade, a terceira maior, é que ele seja reprovado somente por falta. E, por último, que é a menor probabilidade, é ele ser reprovado por falta e nota ao mesmo tempo. Então, a gente vai ordenar isso aí, essas condições. Então, vamos ao algoritmo. Está só crescendo, né? Então, eu tenho... Vou declarar aqui as minhas variáveis, tá? Eu não vou ficar repetindo porque é o mesmo exemplo. Vou receber as notas, o limite de faltas, o total de faltas, calcular a média, mostrar a média. Aí eu vou verificar se a média desse aluno for maior ou igual a 6 e o total de faltas que ele teve foi menor ou igual ao limite máximo de faltas que ele poderia ter, então eu escrevo o aluno foi aprovado e dessa linha aqui, pessoal, eu pulo lá para a última linha, ó, fim algoritmo. Por quê? Porque essas condicionais estão encadeadas, ele só vai executar o senão se esse aqui de cima for falso. Mas vamos supor que é falso. Ele teve média 5, e o número de faltas que ele teve foi abaixo do máximo que ele poderia ter. Beleza, então ele foi reprovado por nota, mas não foi por falta. Então aqui vai ser
falso e aqui verdadeiro. Falso e verdadeiro vai dar falso, então ele não vai executar esse comando escreva aqui, ele vai pular para esse senão e vai verificar. Se não, ou seja, se o de cima não foi verdadeiro, aí ele vai fazer outra verificação, que é se média menor que 6, que é o caso desse aluno, né, que ele teve média 5, e o total de faltas dele for menor ou igual ao limite de faltas, que é verdadeiro também, né, ele não estourou as faltas. Então, ele vai mostrar o aluno foi reprovado por nota apenas. Se não, vamos supor que o aluno teve uma média super alta, mas faltou muito também. Então, ele vai cair nesse senão aqui, porque aqui vai dar falso aqui e verdadeiro aqui. Então, ele vai pular para o senão. Vai verificar que a média foi atingida pelo aluno e que ele realmente teve mais faltas do que deveria. Aí ele vai ser reprovado por falta. E por último, aqui no senão, ele vai verificar se ele não atingiu nem a média e também estourou as faltas. Se for nesse caso aqui, o aluno foi reprovado por falta e nota ao mesmo tempo. Observem, pessoal, esse último senão se aqui. Pensem comigo. Se o aluno não foi nem aprovado e nem reprovado por nota somente e nem reprovado por falta somente, qual que é a única possibilidade que resta? Ele ter sido reprovado por falta e nota ao mesmo tempo. Então, esse se aqui, esse se que verifica, né, o último, tá bom? É sempre o último. Esse se que verifica que a média é menor que 6 e o total de faltas estourou, eu não precisaria desse se aqui não. Eu poderia colocar somente o senão. Se ele não foi aprovado e também ele não foi reprovado por nota e também por falta, então, né, senão, a única possibilidade que resta é que ele foi reprovado por falta e nota. Posso reescrever esse código aqui, tirando desse se até esse então aqui, ó, deixando somente o senão. Não ficaria redundante, né? Aqui ficou redundante, mas eu coloquei para vocês entenderem que eu estou testando todas as possibilidades. O senão a gente deixa por último e a gente só vai colocar ele sem testar o se, né? Se não se, a gente só vai deixar de testar o se não houver mais nenhuma possibilidade. Ele testou todas e a última é a única possibilidade que resta. Então não preciso verificar o se, é redundante. Eu só coloco o senão e o comando que deve ser executado embaixo. Na linguagem C++, vai ficar dessa forma, né? Então eu tenho as notas e a média, o limite de faltas e o total, recebi as notas, recebi o número máximo de faltas que ele pode ter, o total de faltas que ele teve, vou corrigir essa indentação aqui, calculei a média, né? Depois que eu calculei a média, eu mostrei a média do aluno aqui na linha 13, e aí eu fiz todas as verificações, bom? Que é a mesma que a gente fez lá no código anterior. Então vocês podem implementar esse código aí para ver ele funcionando, né? Antes de fazer os exercícios. Encerramos essa aula, pessoal. Nós aprendemos nessa aula a condicional encadeada, aprendemos o que é encadear condicionais e como encadeá-las da melhor forma possível para poder extrair eficiência, ou seja, para fazer o nosso código executar com o máximo de eficiência possível e economizar recurso computacional. Pensando que mais para o final do curso nós vamos construir sistemas grandes, a gente começando certo e escrevendo o código com o máximo de eficiência possível, à medida que os nossos códigos, que os nossos sistemas forem crescendo, eles vão manter a eficiência, porque a gente já começou a fazer certo desde o início. Na próxima aula, nós encerramos o conteúdo de estruturas condicionais, tem alguns exercícios depois dessa aula e logo em seguida encerramos esse módulo. Até a próxima aula. Saiba mais sobre o Instituto Federal Goiano. Acesse ifgoiano.edu.br e nos procure também nas redes sociais. Instituto Federal Goiano. A educação te transforma, você transforma o mundo.